Meninas, na aula passada, a Thaís deu assim uma aula topíssima, né, ali para nós, de toda a receitinha do bolo. Acho que todas que tá aqui hoje estavam na aula da Thaís, né? Ou se não, assistiu gravado depois. Que aula foi aquela, né? Muitas vezes a gente complica, faz 1 milhão de coisas, quer usar 100 estratégias diferentes, cada dia usa uma estratégia diferente, e na verdade é fazer o simples bem feito, né? Quem aí aplicou? Quem durante a semana fez ali, ó, o passo a passo, tudo certinho? Quem teve resultado? Tiveram resultado? Teve resultado, Cássia? Final do mês, Amanda, ela vai entrar. Vai entrar. Isso aí. A Fer colocou, aplicou, teve resultado. Eu coloquei, apliquei, tive resultado. Quem mais? Sim, não coloquei em prática. Mais alguém? O que eu quero trazer para vocês hoje, meninas, é que muitas vezes, né, a gente tem, os resultados estão chegando, a Mara colocou. A gente tem tudo ajustado, né? A gente sabe o passo a passo, a gente sabe o caminho, aplica. Muitas vezes a gente esquece um passo ali, come barriga, né? Esquece um passo para trás, ou se não faz ali tudo certinho, mas e aí o resultado não vem. E aí o que acontece, né? O que eu quero trazer hoje para vocês é isso. O que acontece quando o resultado ele não vem? Diri, eu fui, eu apliquei, eu fiz o passo a passo, segui tudo bonitinho, mas não deu. A cliente me deixou no vácuo. A pessoa não me respondeu mais. O que eu faço? Né? O que eu faço quando isso acontece? O que vocês fazem? Vocês ficam magoadas? Ficam chateadas? Ou não? Já tá de boa? Contem aí para mim. Eu quero que vocês conversem comigo hoje para a gente entender também a realidade de vocês, o que está acontecendo. Escrevam aí. Sigo em frente para as próximas, é isso aí. Não fico mais, já fiquei. É isso aí. Meninas, o importante, o que define o nosso resultado, não é todas as vezes dar certo. Claro, dar certo, ele vai trazer como resultado para nós. Ixi, peraí. Eu parto para a próxima, espero uns dias e mando um oi novamente. Beleza. Eu vou ficar lendo aqui, porque aqui ele some rápido, tá? E aí eu não consigo deixar ligado o coisa aqui. Mas o importante não é o que define, né, ali os nossos resultados, o importante não é o dar certo todos os dias, mas é o que eu faço quando não dá certo. Porque o que acontece? Às vezes, o resultado não vem, eu pego e paro de fazer. Eu desanimo, eu fico chateada, levo o coração. Como vocês já estão, né, como líderes, como vocês já estão iniciando, como vocês já estão num processo mais avançado, isso para vocês já quebraram. Vocês já deixaram de levar tudo isso para o coração. Só que a gente tem que lembrar que a gente precisa fazer todos os dias. Estando animada ou não, querendo fazer ou não. Então, quando eu procuro fazer algo, eu preciso ter constância naquilo. A Thaís falou da receitinha do bolo. Quando eu faço a receitinha do bolo todos os dias, isso vai virar uma rotina. Isso vai ser algo que depois vai ficar automático, como tomar banho todos os dias. Só que eu preciso fazer. Ela até comentou na aula, né, que a nossa nacional ela faz a mesma coisa que nós consultoras fazem. Por quê? Porque é um trabalho que não muda. Não é uma coisa que a gente precisa ficar acompanhando tendências. É uma estratégia que a gente só precisa fazer bem feito. É o simples feito bem feito. Quando o simples é feito bem feito, o resultado ele vem como consequência. Não tem como não vir resultado. Ele só não vai vir resultado se realmente a gente deixar de fazer algo. Esses dias eu fui na casa de uma amiga que ela falou assim: Amiga, eu fiz certinho a receita do bolo que você me passou, mas olha o que virou! O bolo tava desse tamanhozinho, assim, sabe quando aquele bolo fica passarocado? Por que não ficou igual o seu? O bolo de cenoura, Mara.
Por que que não ficou igual o seu? E aí eu falei assim, tá, mas o que que você fez? Você fez assim, 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 né? Que era a receita? Fiz, amiga. Eu falei, e você colocou assar, deixou tudo certinho? Deixei, tava tudo bonitinho, ele tinha crescido. Aí eu falei assim, tá, mas alguma coisa você fez de errado. Aí ela falou assim, então, eu acho que eu abri o forno antes da hora. E aí, a hora que eu abri o forno, o bolo murchou. Eu falei assim, tá explicado. Você não teve paciência de esperar o bolo assar. Então, muitas vezes, a gente não tem paciência de esperar o resultado chegar. E aí a gente quer fazer coisas antecipadas, pular ali os passos, né? E se frustra. Por quê? Porque não ficou do jeito que a gente queria. Não saiu o resultado que a gente queria. Às vezes, você tá ali quase para iniciar aquela pessoa. Mas daí você fala ali alguma coisa, começa a se precipitar, começa a ficar ali, né? Esbaforida. Essa palavra não existe no vocabulário, tá, gente? Você fica ali, né, toda ansiosa, e aí o que que acontece? A pessoa fala assim, nossa, essa pessoa aí tá desesperada, deixa eu cair fora. Uma vez, antes de eu entrar na Mary Kay, eu fui tentar todas as marcas possíveis, e cheguei na bendita Rinodê. Menina, quando eu cheguei na Rinodê, o cara, ele veio assim, como se fosse aquela sede ao pote, sabe? E aí ele começou a querer tanto que eu entrasse ali, me fez uma pressão tão grande que eu fiquei com medo. E aí eu não fiz o meu cadastro na Rinode porque eu fiquei com medo daquele cara. De tanto que ele veio assim, sabe? Com assim, meio que desesperado mesmo ali, sabe? Para que entrasse, para que fizesse aquele cadastro. E aí eu fiquei com medo, falei, gente, esse negócio é golpe, né? Então, às vezes, por mais que a gente não perceba, a gente vem com essa sede ao pote. A pessoa fala assim, ai, tá bom, né? Como que é? Ai, tá bom, né? Achei legal, achei bacana. Ao invés de a gente seguir ali o passo a passo, com calma, com tranquilidade, a gente vai com aquela sede ao pote que espanta a nossa potencial. Ela fala assim, Senhor amado, deixa eu cair fora enquanto há tempo, né? Então, a gente precisa seguir realmente o passo a passo certinho e agir na naturalidade, ter essa naturalidade, não ficar focada no resultado, mas focar nas pessoas em si, né? O que as pessoas vão representar? Quantas vidas eu vou transformar? O que eu vou fazer para ajudar essa pessoa? O como o Mary Kay pode estar na vida dessa pessoa de uma forma que vai ser positiva para ela? Então, a gente precisa trazer esses pontos para ela, não focar só no resultado. Às vezes, o que acontece? A gente foca numa bolsa, às vezes a gente foca no tênis, às vezes a gente foca nos reconhecimentos que a gente vai ter naquele mês, mas não foca na pessoa em si. A Mary Kay, ela trouxe um dado que quando eles lançam assim reconhecimento de tênis, de bolsa, são os meses que mais as pessoas iniciam. E por quê? Será que a gente só faz pelo reconhecimento? Ou será que eu realmente faço porque o meu trabalho vai transformar a vida daquela pessoa? Será que eu estou olhando para aquela pessoa somente como um número? Ou será que eu realmente estou olhando para a transformação da vida daquela pessoa? Então, a gente tem que analisar esses pontos para ser constante. Porque se eu só faço mediante um reconhecimento, o mês que não tiver reconhecimento eu não vou fazer. Se eu só faço mediante, eu vou ganhar algo, então quer dizer que eu não estou preocupada em realmente transformar vidas, eu só estou preocupada com números. E quando eu só estou preocupada com números, isso é muito devastador ali para o nosso resultado. Porque daí a gente começa a se frustrar. E o tema de hoje é realmente essa frustração, sabe? O que, que me desanima? O que, que me anima e o que, que me desanima? Porque se eu só fizer quando eu estiver motivada, logo vou me frustrar. E o que, que eu faço com essa frustração? O que, que eu faço mediante essa frustração? Então, é a gente entender que muitas vezes o resultado ele não é imediato. O resultado ele vai ser consequência da minha repetição. Quanto mais eu fizer, melhor eu vou ficando. E quanto mais eu fizer, mais resultado eu vou ter também. Né? Eu estava conversando com uma consultora ontem, que falou assim, ai, que bom, né, que você está fazendo, que bom que a Mara está fazendo, mas, ai, para mim não dá certo. Mas por quê? Será que não dá certo por quê? Porque simplesmente não está fazendo passo a passo. É igual a Thaís falou, chega ali até a venda, chega na venda e para. Não vai para a iniciação.
Então, é só continuar o passo a passo. Então, a gente precisa fazer realmente tudo certinho, porque o resultado ele vai vir como consequência. Todo crescimento, ele vai vir com nãos, todo crescimento ele vai vir com vácuo de cliente, todo crescimento ele vai vir com cliente desmarcando, sabe assim, fiz ali, marquei a entrevista, a pessoa não, né, me deu vácuo, não me respondeu nunca mais. Todo crescimento ele vai vir com pessoas que muitas vezes desvalorizam o seu trabalho. E se isso não está acontecendo com vocês, porque isso é normal, então se isso não está acontecendo com vocês, é porque vocês não estão fazendo o suficiente. Porque isso acontece. Levar não faz parte do nosso trabalho, levar vaca faz parte do nosso trabalho. Isso tem que ser normal. Então, se eu estou levando pouco não, quer dizer que eu estou trabalhando pouco também. Por quê? Porque o não, ele vai ser consequência dos nossos atos. Eu estou com uma que já desmarcou 5 vezes. Thaís, isso mesmo. Isso faz parte. Outra desmarcou 3 vezes. O que a gente não pode ficar, Mara, é encanada nessas pessoas. Não é só comigo, não é só eu que levo os vacos. Gente, isso é normal. E não sei quem que fala, né? Mas quanto mais não a gente leva, mais perto do sim a gente vai estar, né? Então, é normal a gente passar lá na avenida, passar por várias lojas e não entrar em nenhuma. É normal a gente pedir vários orçamentos e não fechar com nenhum. Quanto mais com a gente. Então, o nosso trabalho é da mesma forma. Não é que eu vou oferecer para 100 pessoas e as 100 pessoas vai querer. Dessas 100 pessoas, às vezes 10 quer. Às vezes, né, menos, às vezes mais, depende muito da nossa média. Mas a gente tem que saber que eu vou levar não, eu vou levar vácuo, e isso faz parte do meu trabalho. Se eu não tô levando não, se eu não tô levando vácuo, se não tem cliente desmarcando, se não tem gente me julgando, é porque eu não tô fazendo muito, é porque eu tô fazendo pouco. Então, se tá tudo bem, a gente precisa ficar preocupada. Tá tudo bem, ninguém tá falando não, mas tá. Não tá falando não por quê? Porque eu não tô fazendo? Ou não, porque eu tô iniciando todo mundo, né? Então, a gente precisa entender isso e ter clareza sobre isso, para que até mesmo quando eu não estou levando não, a gente pensar, mas por que eu não estou levando não? Isso não está normal. Eu não estou fazendo como deveria, eu não estou fazendo o suficiente. Eu preciso levar mais não, para mais perto do sim eu estar. Então, que a gente possa realmente levar isso com muita leveza, sabe? Não, assim, em hipótese nenhuma, deixar levar ali para o nosso coraçãozinho. Porque senão a gente vai desanimar, a gente vai se frustrar. E quando isso é normal para nós, o levar um não é normal, tipo, levei um não, tô mais perto do sim. Isso vai acabar ficando tão normal e os resultados eles vão vir como essa consequência. O que acontece muitas vezes, que deixa com que a gente se frustre é querer plantar hoje e já colher hoje. Né? Às vezes fala assim, teve 4 inícios na unidade. Mas tá, da onde que veio esses 4 inícios? Eu falei com essa pessoa hoje? Não, eu venho falando. Foi uma plantação. E depois a gente vai colher. Igual a Thaís falou na aula passada, vai ter pessoas que a gente vai falar ali de primeira, ela vai querer, porque ela já estava esperando por aquilo, ela já estava esperando uma resposta de oração. Vai acontecer. Mas o normal é a gente ter todo um passo a passo, gerar essa confiança na nossa cliente, e a partir da confiança que ela gerar em nós, ela vai querer iniciar com a gente. Ela vai querer fazer o que a gente faz. Mas para isso, nós precisamos ser inspiração para elas. Para isso, elas precisam ter realmente confiança em nós, elas precisam confiar no nosso trabalho, confiar na minha pessoa, para daí ela falar assim: não, Amanda, agora sim, agora eu quero. Por quê? Porque ela confia em mim, ela confia no meu trabalho, ela confia no produto e ela está precisando, né? Então vai ser um conjunto. E para isso a gente precisa plantar todos os dias. Vai ter vezes, vai ter épocas que a colheita vai ser muito farta. Mas para a colheita ser muito farta, a gente precisa ter plantado muito também. Porque a colheita é fato, ela vai acontecer.
Só que o plantio é opcional. Se eu não plantar, logo eu não vou colher. Agora, se eu estou plantando todos os dias, vai chegar a época aí de colheitas fartas todos os dias. Então, eu preciso ter essa consciência de que se eu não quero me frustrar, eu preciso fazer todos os dias, para que eu tenha resultado todos os dias e que isso me motive. Porque se eu esperar a motivação para depois fazer, a gente nunca vai fazer. Porque a motivação ela não vem todos os dias, a gente não está motivada todos os dias. Agora, se eu planto todos os dias, estando motivada ou não, o resultado ele vai vir. E Amanda, só para complementar isso que você falou, é uma forma, meninas, isso que a Amanda está falando, da gente não criar expectativa. Tem gente que fala assim, ai, Fer, eu não gosto de ficar criando expectativa para eu não me frustrar. Mas quando a gente faz exatamente da forma que a Amanda está falando, você não cria expectativa, porque você sabe que aquilo vai se tornar real em algum momento. Então você não fica criando expectativas falsas, né? Então você não fica alimentando algo que não vai acontecer, porque você sabe que você está fazendo, você sabe que está plantando. Uma hora essa colheita ela vai chegar. Então você não fica criando uma expectativa que vai gerar em você essa frustração, tá? Na verdade, a gente se frustra quando a expectativa ela não está alinhada com o processo. A gente tem que ter a nossa expectativa alinhada com o nosso processo. Então, o que é o processo? É o fazer todos os dias. O resultado ele vai ser a consequência. Agora, se a expectativa estiver alinhada somente com o resultado, eu estou com expectativa só de ter resultado, aí a gente se frustra. Por quê? Porque nem sempre vai ter o resultado, ou nem sempre vai ter o resultado naquela hora, naquele momento que eu estou esperando. Então, quando a minha expectativa está alinhada ao meu processo, eu tenho a consciência de que eu estou fazendo o processo bem feito. A colheita vai ser só uma consequência. Então, você não vai se frustrar. Por quê? Porque você sabe que você está no caminho. Você sabe que você só não está desviando do caminho. E que o resultado ele vai vir. Tá? Então, a gente precisa sempre ter isso em mente, né? Ficar preparado para o processo. Eu tenho um processo, eu tenho uma receita do bolo e eu preciso fazer isso. Se eu fizer isso passo a passo, não tem como não ver resultados. Só que não é do jeito que eu quero, não é na hora que eu quero. É no tempo de cada pessoa. Claro que eu preciso fazer o processo bem feito, né? Mas tudo tem o seu tempo. E aí os resultados eles vão vir depois como consequência. Então é sempre ter isso. A minha expectativa tem que estar alinhada ao meu processo e não somente a resultados. O ciclo do sucesso, ele não quer. O ciclo do sucesso não quebra porque você não sabe o que fazer. Muitas vezes, o ciclo do sucesso ele quebra por você não fazer. Então, não é que eu não sei fazer. Eu sei fazer, eu sei o passo a passo, mas muitas vezes eu não faço. Muitas vezes eu não estou executando tudo aquilo. Então, todas as vezes que acontece algo negativo, eu tenho que parar e eu tenho que analisar. O que eu estou fazendo de errado? Será que eu deixei de realizar aqui algum processo? Vai dando um checklist, sabe? Deixa impresso o passo a passo e vai dando um checklist. Isso aqui não deu certo, o que aconteceu? A pessoa me deu o vácuo, o que aconteceu? Por quê? Porque com os nãos, com os vácuos, com pessoas às vezes te criticando, te julgando, você vai conseguir analisar o que você fez talvez de errado que você poderia melhorar, ou se você deixou de realizar algum processo, né, algum passo a passo, ou se simplesmente o problema é com aquela pessoa, não é com você. Então você consegue analisar. Eu levei uma objeção. Eu pego essa objeção e eu analiso. Por que essa pessoa me deu uma objeção? Na próxima, eu vou usar essa objeção daquela pessoa para já colocar no meu assunto ali com a próxima. Então, eu vou usando as objeções para que os meus argumentos sejam melhores também. Às vezes, a gente olha e fala assim, essa pessoa parece com fulana, a fulana me deu tal objeção. Eu já pego aquela objeção daquela pessoa e entro como um argumento. Por quê? Porque se aquela pessoa que eu estou conversando hoje tinha aquela objeção, eu já quebro ali na hora da conversa, né? Então, é usar tudo que tem de negativo para melhorar o meu processo, para aprimorar e para melhorar a minha comunicação com as próximas. Vai chegar um momento
em que você vai estar ali falando da oportunidade, a pessoa vai estar de boca aberta, né? Vai falar assim, nossa, eu quero isso para minha vida. E às vezes no começo é ajuste, às vezes no começo você não fala tão bem, mas a pessoa ela entra pela sua empolgação. Às vezes a pessoa ela entra pelo seu resultado. Às vezes não é nem de você falar tão bem, mas tudo que você recebe como não, como negativo, você transforma em argumentos para uma comunicação melhor, tá? A frustração não significa que você está no caminho errado. Ela significa que você ainda não chegou. Então, por que veio a frustração? Por que eu recebi um não? Porque eu ainda não cheguei naquele resultado. Porque eu ainda não executei todo o processo. Então, ela não quer dizer assim, às vezes, o que acontece? A gente fez todo o passo a passo e não chegou no resultado que a gente queria, naquele momento. Mas não quer dizer que eu estou no caminho errado. Muitas vezes a pessoa fala assim, como eu não consegui ter o resultado, eu vou mudar de estratégia, eu vou fazer de uma forma diferente, eu vou tentar fazer, né, algumas ideias mirabolantes, eu vou buscar uma outra forma de fazer, porque eu estou fazendo errado. Às vezes não é, às vezes é só continuar fazendo. Por quê? Porque ainda não cheguei na excelência talvez que eu deveria, ainda não cheguei na etapa final como eu deveria. Então, eu sempre preciso me lembrar. Se eu recebi um não, se eu recebi um vácuo, eu preciso usar isso para que eu melhore meus argumentos, melhore a minha comunicação. Porque se eu parar todas as vezes que eu me frustrar, eu nunca vou viver o extraordinário da minha vida. Se todas as vezes que eu receber um não, eu parar, eu nunca vou chegar ao diretorado. Se todas as vezes que eu receber um não, eu parar, nunca vou ter carro rosa. Eu nunca vou estar numa viagem internacional, nunca vou ser uma nacional. Por quê? Porque cada frustração, cada não que eu recebo, eu paro. E aí você não é constante, você vai ter altos e baixos. Você vai ser levada pela sua motivação. Então, o dia que eu tô bem, o dia que eu tô aqui, eu assisto uma reunião, me dá aquele gás, eu vou fazer. E aí você sai decidida em dominar o mundo, né? E aí chega na segunda-feira, não deu certo. Só que você nem terminou de executar o processo, você nem terminou o passo a passo. E aí você começa a se frustrar. E não vou fazer. Ou tô com dor de cabeça, não vou fazer. Não tô legal hoje, não vou fazer. Todas as vezes que você se frustra e não faz, você vai parar. Você vai parar no meio do processo. E aí você vai deixar de viver o extraordinário. Você vai deixar os seus sonhos de lado. Então a gente não pode deixar os nossos sonhos de lado. A gente precisa fazer. Estando com vontade ou não, estando frustrado ou não. Por quê? Porque a minha constância vai levar a resultados. A minha constância vai me levar para lugares extraordinários. A minha constância vai fazer com que eu conquiste tudo aquilo que eu tenho como meta, como objetivo. Mas eu preciso ser constante, mesmo que hoje eu não tenha chegado lá. Eu lembro de uma história que a Dani Fontana conta, Dani Fontana, que ela colocou assim na parede, na geladeira, na casa inteira. Ela colocou o tanto de pontos que ela queria. Ela não estava fazendo nem metade, mas ela colocou na casa inteira. E ela falou: eu só tiro a hora que eu conquistar. Então, é igual na reunião que eu falei do olho da águia. A gente precisa estar focada no nosso olho da águia. O que é o olho da águia nosso? A minha meta, qual que é o meu objetivo? Eu preciso estar focada nisso. Eu coloquei ali a placa do que a Fer me deu, da placa do carro, eu coloquei os pontos ali. E eu tô focada no ponto. Tô perto, não tô perto, mas eu vou chegar. Então a gente precisa estar focada naquilo. Mas não focar somente naquele resultado, mas focar no processo que vai me levar àquele resultado. Por quê? Porque se eu só foco na meta, eu fico ali, eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso, vira um sonho. Agora, se eu foco no processo que vai me levar àquele sonho, eu estou executando, eu estou trabalhando para que aquilo aconteça. Então, eu tenho que ter o meu objetivo, a minha meta final, mas eu tenho que focar no meu processo, no fazer todos os dias, estando com vontade ou não. Por quê? Porque é isso que vai me levar àquele resultado. Então, às vezes, a gente só foca no sonho,
Eu tenho o sonho de ser diretora, eu tenho o sonho de ter o carro, eu tenho o sonho de ser uma nacional um dia. Mas o que eu estou fazendo para realizar esse sonho? Será que eu estou executando todos os dias para realizar esse sonho? Será que eu estou sendo melhor 1% todos os dias para conseguir atingir isso? Né? Falando assim do nosso pessoal, às vezes a gente quer emagrecer, mas será que eu estou comendo pelo menos certo todos os dias? Será que eu estou fazendo uma atividade física todos os dias? Por quê? Porque se eu não faço um pouquinho por dia, não vai chegar ao meu resultado final. Eu não vou atingir o meu resultado final. Então, eu preciso fazer pequenas ações todos os dias para que no final eu tenha atingido o meu resultado, eu tenha atingido o meu objetivo. Ficou claro até aqui? Sim? Então, o ciclo do sucesso, ele não é só feito uma vez. Não é somente uma vez que eu vou lá, eu faço o ciclo do sucesso e agora beleza, eu já fiz, já executei e agora é só descansar. O ciclo do sucesso ele é feito todos os dias, enquanto eu viver. Basicamente isso, enquanto eu viver, eu vou estar fazendo. Enquanto eu não atingir os meus objetivos, enquanto eu não tiver no meu resultado final, eu vou continuar fazendo todos os dias, até que isso seja normal, né? Às vezes, quando a gente começou a cuidar da pele, a gente esquecia, né? Fazia um dia sim, fazia um dia não, e vai, né? Só que a hora que você começa a ver o resultado, você fala assim, eu não vivo mais sem isso. Até que aquilo vira um hábito que você faz até mesmo sem perceber. Você entra tomar banho, o gel de limpeza já está lá, já é automático você pegar o gel de limpeza para lavar o rosto. Você sai, já é automático você passar o hidratante, passar um protetor solar. Então, que o ciclo do sucesso, que o passo a passo, que a nossa receitinha do bolo, seja isso na nossa vida, seja uma rotina, seja algo que a gente faz no automático, né? Se a gente fala assim, ai, mas hoje eu não tô bem, não vou fazer. Não, você já fez sem perceber, você já tá fazendo, porque isso vira um hábito na sua vida. Então, que a gente possa ter essa clareza, né, de fazer todos os dias. O nosso resultado, quando os nossos resultados eles travam, consequentemente, a gente se frustra, né? Então, o que faz muitas vezes para que o nosso resultado trava? O que a gente faz? O que é prejudicial, na verdade, né, para o nosso resultado travar? É parar no meio do processo, é não ter a constância, né? Eu começo, faço, estou animada, eu faço, depois eu paro, fico ali 1, 2 semanas sem fazer, depois eu faço de novo. Isso vai gerar frustração. Por quê? Porque você não está fazendo todos os dias, então você não vai ter aquele resultado que você gostaria. Outra coisa que muitas vezes faz a gente travar é a comparação. É olhar o resultado do outro. Ah, porque fulano está fazendo e eu não estou conseguindo. Ah, porque fulano iniciou e eu não iniciei ainda. O que a pessoa, né? A gente começa a se comparar. Por que a pessoa conseguiu? Mas a gente não olha o processo que aquela pessoa ela veio plantando, aquela pessoa ela tem constância, ela faz todos os dias, ela é disciplinada. Isso a gente não olha. A gente só olha que ela fez e nós não fez, que ela conseguiu e a gente não conseguiu. Então a comparação ela é prejudicial para o nosso negócio também. E isso faz com que a gente muitas vezes se frustre por não ter o resultado que a gente atinge, porque a gente fica se comparando com outras pessoas. Uma coisa que trava o nosso resultado também é a oscilação emocional nossa. Hoje eu estou bem, amanhã eu não estou. Hoje eu estou fazendo, amanhã eu não estou fazendo, né? A gente fica assim, né? Tem altos e baixos. Eu faço, não faço, faço, não faço. Isso também trava os nossos resultados e causa frustração. Por quê? É igual aquilo que a gente sempre fala. Se eu estou motivado, eu vou fazer. Se eu não estou motivado, eu não vou fazer. O nosso emocional é a mesma coisa. A gente tem muitos hormônios, mulheres, é muito difícil de lidar. E aí, um dia você tá lá, uau, outro dia você tá lá desanimada. Mas a gente precisa fazer, mesmo estando desanimada, né? Por quê? Porque isso vai trazer com que vocês tenham resultado. E aí, tendo resultado, vocês não vão se frustrar, não vão desanimar. Não focar ali só em, porque eu tenho 5 pessoas que eu estou conversando. Você foca só nessas 5. Chega no outro mês, você vai focar naquelas 5. No outro mês, você vai focar naquelas 5. Não, a gente precisa estar fazendo para ter pessoas novas.
Porque se eu foco só em determinadas pessoas, eu vou me frustrar. Porque às vezes não é o momento daquela pessoa e às vezes ela vai achar chato também, né? A gente ficar só insistindo ali com ela. Então, que a gente possa ter essa consciência, tá? E o que não devemos fazer, na verdade, o que devemos fazer, né? Que aquilo ali é o que não devemos. Não parar no meio do processo, não se comparar, não focar nessa oscilação hormonal que a gente tem, mas o que a gente precisa fazer? Fazer o básico feito todos os dias, fazer o simples bem feito, criar constância independente da motivação, ajustar o passo a passo sem ter que mudar o caminho, porque se a gente muda o caminho, muda a estratégia, você não valida, né, o passo a passo, você sempre para no meio do caminho, e não levar os nãos para o coração. Muitas vezes não falta capacidade em nós, muitas vezes falta constância, né? O que acontece? Eu não tô iniciando porque eu acho que esse negócio não é para mim. Eu acho que eu não tenho capacidade para isso. Eu acho que não, né? A gente fica inventando um monte de desculpas. Mas a única desculpa, né, que existe é a falta de constância, que na verdade, né, é a falta de disciplina, é a falta de fazer todos os dias o que precisa ser feito. E isso é autorresponsabilidade. A gente precisa ser autorresponsável. A gente é grande, a gente precisa fazer o que precisa ser feito. A gente não é mais criança para fazer só o que gosta, só o que quer. Se eu quero ter resultado, preciso fazer. Se eu estivesse numa empresa, trabalhando para uma pessoa, o patrão falasse para mim fazer, eu ia ter que fazer. Por que eu não vou ser o meu patrão? Por que eu não vou ser o meu chefe? É ser o pior chefe e a melhor funcionária para nós mesmas. Para quê? Para que eu faça, para que eu tenha disciplina, para que eu tenha constância e, consequentemente, para que eu tenha resultados. Para que isso não me frustre. E se, Edir, eu estou fazendo passo a passo tudo certinho, igual a minha amiga falou do bolo, fiz tudo certinho e não teve o resultado, fiz 1, fiz 2, fiz 3 vezes, fiz 4, fiz 10. Senta, né? Fala assim, Dir, me ajuda, o que será que eu estou fazendo? Né? Igual a amiga minha fez. O que eu fiz? Eu fiz tudo certo. Mas, na verdade, ela tirou o bolo antes da hora, né? Então, sentar com as diretoras, né? E falar, Dir, o que eu estou fazendo? O que será que eu preciso ajustar aqui? O que eu estou fazendo de errado? Deixa eu fazer uma entrevista com você. Para quê? Para que a gente ajuste o processo para que tenha resultados, tá? Quando a frustração vier, não desista. Peraí que eu já leio. Persista, porque o resultado ele vai ser só consequência. Deixa eu só ler aqui. Eu sou essa, não estava fazendo tudo certo e pedi ajuda para a Fer. A gente precisa pedir ajuda, né? Eu lembro quando eu estava ali começando, né? A Fer, nossa, ela me lapidou muito. Ela falou assim, Amanda, ninguém vai escutar um áudio de 10 minutos. E foi me lapidando e eu fui melhorando cada vez mais. Amanda, não fala isso. Amanda, você gaguejou no preço. A pessoa vai sentir insegurança. E aí eu falava assim, caramba, vou ter que fazer tudo de novo, né? Mas é uma lapidação. A gente precisa fazer até ficar boa. Ela falou assim, não, apaga. Apaga porque ela não vai sentir segurança. Porque você começou a gaguejar bem na hora do preço, bem na hora de falar o valor. Então tem que fazer de novo, tem que ter mais segurança no falar isso, tem que se posicionar mais, tem que isso, tem que aquilo. E a gente vai se lapidando. E a gente precisa ter alguém ali perto de nós para lapidar também. Né, Mara? Não fala isso, pelo amor de Deus. A gente vai se entender aqui. Não dá pra falar isso, né? Então, quando às vezes a gente leva ali na inocência também, né? Eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Mas às vezes aquilo não é, né, o que deveria ser feito. E a gente precisa ser lapidadas. E hoje nós estamos aqui para lapidar vocês também nesse processo. Eu queria colocar ali como desafio para vocês. Eu sei que vocês já estão fazendo, né? Que vocês já estão fazendo passo a passo, já estão fazendo o processo, mas eu queria colocar ali como desafio focar realmente no ciclo do sucesso, mas assim, tipo,
passo a passo certinho, de ticando, sabe? Ah, fiz isso, fiz aquilo, fiz, vai ticando. Ah, cada cliente que eu vou fazendo, você vai esticando. Por quê? Porque aí vocês vão descobrir aonde que vocês estão errando. Ou se não estou errando em nada. Já fiz ali o passo a passo tudo certinho. Mas o que eu posso melhorar? Às vezes num argumento, às vezes na minha comunicação, às vezes no meu posicionamento, às vezes na forma que eu vou falar. O que eu posso mudar para que o resultado ele venha? É focar realmente em completar o ciclo. Executar todo passo a passo, mesmo com vontade, mesmo sem vontade, mesmo sem ter respostas imediatas, mesmo muitas vezes frustrada, mesmo depois de ter levado um não. Por quê? Porque às vezes a gente fez com 10 pessoas. E as 10 me falou um não momentâneo, mas me falou um não. E aí eu falo assim, eu já falei com 10, não deu certo. A média da Mary Kay é 10 iniciar 1. Eu falei com 10, não deu certo, então eu vou parar. Às vezes a 11ª estava ali te esperando para te falar um sim. E você para na 10ª. Às vezes a 12ª, a 13ª, a 4ª, a 5ª, né? Então, a gente precisa continuar fazendo. E focar em realmente ter feito o passo a passo certinho, não parar na 10ª, não parar na 11ª, porque sempre pensar assim, vai ser a próxima, vai ser a próxima, vai ser a próxima. E continuar fazendo todos os dias, tá? Não desista, porque realmente o sim, ele vai ser sempre o próximo. Então, sempre pensar nisso, sabe? Eu não levei o sim ainda, mas vai ser o próximo. E continuar fazendo. Pode falar, Thaís. Oi, meninas, bom dia. Bom dia. Meninas, aproveitando isso que a Amanda está falando, nessa próxima semana, eu acredito que todas nós, diretoras, vamos trabalhar com vocês, com toda a unidade, o Dia das Mães, né? Então, vai trabalhar presentes, vai trabalhar algumas, né? Às vezes a gente faz evento online, como se fosse aqueles arraiar pink para o Dia das Mães, com os presentes, enfim. Aí, as consultoras que não estão aqui, o foco delas vai ser a venda, não é? E nós, que já estamos trabalhando na liderança, precisamos ter um olhar diferente sobre isso. A gente vai começar pelo ciclo do sucesso, a gente também vai trabalhar a venda. Só que a gente vai ter um olhar final. Então, a gente vai ter um olhar de completar o ciclo. Então, prestar atenção nisso, em multiplicar bem os contatos, já ir ali no início e trabalhando com a cliente na hora de convidar ela, para ela trazer as amigas. Aí você depois observa, olha, a minha cliente Cássia trouxe 5 amigas, essas amigas compraram. Aí eu vou lá falar com a Cássia. Então, já tendo esse olhar, sabe, de liderança em todas as ações de venda, porque isso é o ciclo do sucesso também. O nosso olhar vai mudando sobre as ações. Então, por que eu estou falando agora? Porque talvez o nosso encontro de semana que vem já tenha passado o início dessa estratégia e a gente tenha perdido essa oportunidade de, já na hora de convidar a cliente e falar para ela trazer as amigas, já ir percebendo qual cliente trouxe mais amigas, qual cliente... você pode até falar para o cliente assim, por exemplo, as amigas que você trouxer ou você me indicar, você tem 10% de retorno para você trocar em produto, por exemplo. É uma estratégia. A gente nunca paga para cliente, né? A gente dá um crédito para trocar em produto. E aí, vamos supor que o crédito dela lá deu R$100. Aí você pode mostrar, olha, fulana, deu R$100, mas se você se tornar uma consultora, isso aqui que você vendeu dá tanto de lucro. Olha, suas clientes, suas convidadas quiseram tanto comprar as coisas, vamos tentar? Então, isso aqui, meninas, para ter esse olhar também de liderança, isso faz parte do ciclo de sucesso que a Amanda está falando. Um olhar diferente e ir até o fim no ciclo. Não parar só na venda. Se não deu certo, ela continua como tua cliente. Mas você continuou o ciclo e plantou uma sementinha nela. Um dia pode ser que ela se lembre e volte a falar com você. Era isso, tá, Amanda? Mas é isso mesmo. Às vezes a gente faz tudo certinho. Mas igual eu falei, tira o bolo antes da hora. E aí você não termina, né? Não finaliza. Então é realmente finalizar o ciclo. Por quê? Porque as clientes estão ali. As nossas clientes, elas são as melhores potenciais para se iniciar. Às vezes a gente tem ali 100, 200 clientes. Mas será que eu falei com todas? Será que eu falei, né, com
Com as 100, com as 200 que eu tenho? Ou será que eu só falei para quem eu acho que tem potencial? Para quem eu vejo que tem um perfil de Mary Kay? Eu olhei para ela e falei assim, essa pessoa serve para Mary Kay. Será que eu estou julgando dessa forma? Ou será que realmente eu estou falando com todas? Porque eu não tinha perfil para Mary Kay, gente. De verdade. Nenhum. Não cuidava da pele, não me maquiava, não usava nenhum batom, nem perfume, porque eu tinha alergia. Então eu não tinha perfil nenhum para Mary Kay. Se a pessoa fosse olhar o meu perfil, ainda bem que eu fui, né? Porque se alguém fosse vir, não vinha. Na verdade, nunca ninguém veio, né? Falar, você tem perfil. Então, assim, a gente não pode olhar ali a pessoa. O que eu estou trabalhando essa semana, que complementa com o que a Thaís falou, é o programa Anfitriã. Eu tenho várias clientes. Eu não vou chegar ali nela direto, né? Eu vou chamar ela para ser minha anfitriã. Olha, você sabe como que funciona? Tô aqui, vou fazer uma aula de automaquiagem, vou fazer, depois dá pra gente fazer, montar os kits, né, de Dia das Mães, tudo bonitinho para mostrar também. Mas eu tô chamando ela para que ela seja minha anfitriã. Por quê? Porque ela vai ver, igual a Thaís falou, ela vai ver que as amigas dela estão comprando. E aí a gente vem e fala: olha, você viu que suas amigas comprou? Você viu que elas se interessam? Você nunca pensou? E às vezes, até mesmo aquelas que a gente já ofereceu e falou não, chama ela para ser anfitriã. Fala assim: olha, beleza, né? Entendo, não é o seu momento, né? Não quer, não. Mas o que você acha de ser minha anfitriã? Você vai ganhar presente, elas vão ter esse momento de autocuidado. O que você acha? Por quê? Porque a hora que elas verem acontecendo, às vezes vai despertar algo nela. Poxa, mas é tão fácil. Acho que agora eu quero. Então, é trazer ela mais para perto, trazer para que ela veja a nossa experiência, para ver que é fácil, que é gostoso fazer o que a gente faz, né? E aí vai saindo como consequência. Então, ou a gente vende ou a gente inicia. Às vezes, quando eu comecei, eu falava assim, ou eu foco em um ou eu foco em outro. Eu tinha essa mentalidade, se eu focar na iniciação, a minha venda cai. Se eu focar na venda, eu não inicio. Ou eu vendo muito ou eu inicio. Eu pensava isso. E hoje não, hoje eu tenho essa mentalidade de que é parte do processo. Então eu vou vender e eu vou iniciar. Quanto mais eu vender, mais também eu vou iniciar. Por quê? Porque mais pessoas eu estou trazendo para perto de mim. Mais pessoas eu estou criando relacionamento. E é o funil. Então é só eu completar o ciclo. Então eu vou vender muito, vou continuar vendendo muito e vou continuar iniciando. Então, é ter essa mentalidade também, não é ou é um ou é outro, é fazer os dois bem feitos, porque é só completar o ciclo do sucesso. E, meninas, é isso que eu queria trazer aqui para vocês, né? Espero que vocês estejam aí em busca de muitos sims, não se frustrem aí com os nãos do meio do caminho, não se compare com as outras pessoas, não se compare com quem já chegou talvez onde você gostaria de ter chego, porque você também vai chegar lá. Só que cada uma tem o seu tempo, cada uma tem, né, o seu momento. E cada uma tem a sua velocidade, o seu tempo de fazer marquei, né? A gente não pode se comparar. Às vezes eu tenho 1 hora para fazer marquei, eu estou se comparando com quem tem o dia inteiro. E às vezes eu, com 1 hora, tenho um resultado muito maior do que quem tem o dia inteiro, né? Então a gente nunca pode se comparar porque a gente não sabe o processo da outra pessoa. A gente não sabe o que a outra pessoa está passando. A gente não sabe se ela está fazendo porque é uma necessidade ou se ela está fazendo porque ela quer realmente, né, ajudar outras mulheres, que ela quer transformar a vida dela. A gente não sabe o que está acontecendo, mas tudo é um processo. A gente não pode olhar somente para o resultado, a gente tem que olhar para as pessoas. E é isso, vamos em busca aí de mais sims, fazer, né, com que aconteça e transformar a vida aí de muitas mulheres, focar em realmente quem as pessoas são, focar nas pessoas e não em números, não em resultados. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. E qualquer dúvida pode perguntar. Se tiverem alguma dúvida, pode perguntar. Sem dúvidas, só colocar em prática. Então, bora para cima de muitos, muitos e muitos sims e focar no nosso processo. Beijo.
Um sábado e um fim de semana abençoado para vocês. A foto? A foto. Ai, gente, eu esqueço a foto. Peraí, deixa. Gente, peraí. Aí, agora vai. Beijo, meninas. Até mais.